Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Saudações a todos! Seja muito bem-vindo ao meu perfil, ao meu canal. Meu nome é César. Vamos a mais um entendimento acerca dos escritos bíblicos. Neste vídeo, eu gostaria de falar um pouco sobre anacronismo. Esse vai ser o tema desse vídeo. Vamos falar um pouco sobre anacronismo. Exatamente isso. Esta é a estratégia mais eficaz da escatologia futurista. O futurismo, ele está fundamentado em cima de anacronismos. Então vamos lá. Vamos ver a definição de anacronismos. O que é anacronismo? Fazendo então, uma rápida busca no Google, vamos aí então à definição de anacronismo. Anacronismo é a inclusão de elementos que pertencem a um período histórico diferente no contexto de outro, seja em obras de arte, literatura ou em qualquer outra forma de expressão. É um erro cronológico ou a atribuição de características de uma época a outra, resultando em uma incongruência temporal. Exemplos de anacronismo. 1. Ficção. Um filme ambientado na Idade Média que inclui armas de fogo, que foram inventadas séculos depois. 2. História. Atribuir valores e conceitos modernos, como democracia, a sociedades antigas que não possuíam essa forma de organização política. E 3. Linguagem. Usar termos ou expressões que não existiam em determinada época. Tipos de anacronismo. 1. Anacronismo de objeto. A inclusão de objetos que não existiam no período retratado. 2. Anacronismo de conceito. A aplicação de ideias ou valores modernos a contextos históricos passados. E 3. Anacronismo de linguagem. O uso de palavras ou expressões que não eram usadas na época. Muito bem, Então está aí a definição de anacronismos, Anacronismo significa realmente você pegar algo que pertenceu a um determinado contexto histórico, você tira aquilo daquele contexto, daquela época histórica e atribui a uma outra época. Isso se chama o quê? Anacronismo. Tá certo? Então agora eu convido você a vir comigo. Vamos navegar nas Escrituras e vamos pegar exemplos de anacronismos que a tradição religiosa faz, tendo como base as Escrituras. Tá certo? Então, vamos aí. Vamos aí ao nosso primeiro exemplo de anacronismo. É a epístola do apóstolo Tiago, o capítulo 5, versículo 8. Veja: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Olha só, gente. O que acontece? Essa fala do apóstolo Tiago, ela está contida dentro de um contexto histórico e temporal. Então, olha só o exemplo claro de anacronismo. Se eu pego essa fala do apóstolo Tiago, tiro ela do contexto histórico e do contexto temporal, eu transfiro isso para os nossos dias. Só que aí eu vou ter algumas incongruências, incoerências, Por exemplo, como que eu resolvo essa questão do próxima?
Porque isso aqui foi escrito no primeiro século da era cristã. Então, e como fica essa questão do próxima? Porque já tem quase 2000 anos que o apóstolo Tiago disse isso aqui. E aí como que eu vou dizer que a vinda do Senhor está próxima? Eis aí então o que o sistema religioso faz com as escrituras. Eles cometem um anacronismo. Eles tiram isso de um contexto histórico, de um contexto temporal e transferem para o século XXI, ou seja, eles transferem isso aqui para a modernidade. Mas se eu fizer isso, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ressuscitar o emissor dessa fala, que no caso aqui o emissor dessa fala está sendo o apóstolo Tiago. Eu vou ter que trazer o apóstolo Tiago para os nossos dias, né? E os ouvintes. Então agora eu convido você, preste bem atenção. Vamos contextualizar essa fala de Tiago. Vamos ver quem é o público-alvo e com quem o apóstolo Tiago está se dirigindo aqui. Olha lá, quando nós vamos para o capítulo 5, vamos no versículo 1. Tiago, capítulo 5, verso 1. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos. Há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nestes últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então você percebe aqui que o apóstolo Tiago, ele está mostrando o quê? Um cenário de injustiça. Ou seja, ricos, eles estavam retendo o salário dos trabalhadores. Viu? Esses homens, essas pessoas estavam se tornando ricas, cometendo injustiça. Eles retinham, né, o salário dos trabalhadores por meio de fraude. Então, estes ceifeiros, eles estavam clamando a Deus por justiça. Você entende? Então, ou seja, claro, isso é óbvio, né, que naquela época não tinha leis trabalhistas. Então, ou seja, esses ricos, eles cometiam injustiça porque os mais pobres não tinham um amparo. Eles não tinham lá uma constituição para proteger ele das arbitrariedades, né, daqueles que tinham um poder aquisitivo maior. Então, por conta disso, essa injustiça imperava. Então, estes trabalhadores, eles clamavam a Deus. E o clamor deles subiu até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, quando nós chegamos no versículo 7, preste atenção. No versículo 7, olha o que o apóstolo Tiago diz. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Aí a pergunta que eu faço, estes irmãos, a qual
o apóstolo Tiago se dirige? São os irmãos aqui do século 21 ou tratam-se daqueles trabalhadores que estavam sendo injustiçados pelos ricos? Os trabalhadores que estavam tendo os seus salários retidos com fraude? Ora, lendo sem o anacronismo, sem pegar essa fala e trazer para os dias de hoje, esses irmãos são o quê? Os trabalhadores. São aqueles que estavam trabalhando, os ceifeiros, né, que o apóstolo Tiago mencionou aqui. São esses trabalhadores. Entendem? Esses trabalhadores. Esses trabalhadores, ó. Então, quando o apóstolo Tiago fala, sede, pois, irmãos pacientes, ele está falando com essas pessoas aqui, ó. Esses trabalhadores que ceifaram os campos e teve o salário retido com fraude. Então, quando o apóstolo Tiago, ele está aqui na sua epístola pedindo paciência a esses trabalhadores não se refere a ninguém do século 21, gente. Então, esses irmãos aqui, que estavam sofrendo a injustiça, eles deveriam permanecer pacientes até a vinda do Senhor. Aí agora vem o X da questão, né? Se a vinda do Senhor, ela ainda vai ocorrer, onde é que estão esses irmãos? Viu só o problema em nós transportarmos essa fala do apóstolo Tiago para os nossos dias? Se nós pegarmos isso aqui e cometermos o anacronismo, né, que é transportar essa fala, tirarmos isso aqui daquele contexto temporal e transportarmos isso para os nossos dias, esses irmãos, que são esses trabalhadores, teriam que estar vivos em nossos dias com quase 2000 anos. Então você vê, isso aqui é um exemplo claro de anacronismo que a tradição cristã comete. Então, ou seja, se o apóstolo Tiago ele está pedindo para que esses irmãos permaneçam pacientes, obviamente, essa vinda do Senhor teria que ocorrer no tempo de vida desses irmãos aqui. Então, ou seja, a vinda do Senhor, ela estava próxima de acontecer naqueles dias. Tá certo? Então esse foi o nosso primeiro exemplo de anacronismo. Vocês percebem então o problema que tem em você pegar uma fala destinada a um público-alvo, a uma determinada época e trazer essa fala para os dias de hoje? Você vê a incoerência? Se o apóstolo Tiago estava falando com aqueles trabalhadores da época dele que estava sofrendo aquela injustiça por parte dos ricos, se eu pego essa fala e trago para os dias de hoje, aí a pergunta que fica, cadê esses trabalhadores nos dias de hoje? Onde é que eles estão? Se eu cometo um erro desses, indiretamente eu vou estar chamando o apóstolo Tiago de mentiroso. Por quê? Porque Jesus não voltou. Olha só, vamos para um próximo exemplo. Vamos aí à primeira epístola de Pedro, o capítulo 4. Olha só, mais um exemplo de anacronismo que a tradição religiosa comete. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não conhecem ao Evangelho de Deus? Esse aqui é um outro exemplo de anacronismo que a tradição comete. Ou seja, ela pega um conceito histórico,
ela pega uma fala dirigida para um público-alvo, tira essa fala daqueles dias, daquele contexto, e transfere para os dias de hoje. Só que olha só, se nós formos considerar isso aqui, essa fala do apóstolo Pedro, sem o anacronismo, veja só, primeiro, veja o que significa a casa de Deus. Vamos lá no livro de Salmos. Salmos 122, 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. Então, seja, a casa do Senhor para o povo judeu era Jerusalém. Então, quando você vê o apóstolo Pedro falando que o juízo era chegado, o juízo iria começar pela casa do Senhor, desconsiderando o anacronismo e considerando o contexto da época, a casa do Senhor que o apóstolo Pedro faz menção em sua epístola é Jerusalém. Entende? Vocês entendem que a casa de Deus, a qual o apóstolo Pedro ele faz menção aqui, é Jerusalém? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. Ou seja, Jerusalém, ela foi sim o epicentro do juízo de Deus. Então o que acontece? A tradição religiosa, quando lê isso aqui, eles tiram isso do contexto e transferem para os nossos dias. Isso se chama o quê? Anacronismo. E uma vez que a tradição comete esse tipo de anacronismo, essa casa de Deus, ela passa a ser a igreja evangélica. Olha, o juízo vai começar pela casa de Deus. Aí a pessoa, quando lê isso aqui fora do contexto, eles imaginam que essa casa de Deus é a igreja evangélica. Mas não, queridos. A fala de Pedro aqui, ela está dentro de um contexto judaico. A casa de Deus aqui representa Jerusalém. Os juízos de Deus iriam cair sobre Jerusalém. Vamos a mais um exemplo de anacronismo. 1 Timóteo, o capítulo 6, versículo 13. Isso aqui seria o apóstolo Paulo dando conselhos a Timóteo. Veja o que ele diz. Recomendo-lhe diante de Deus, que a tudo dá vida, né? E diante de Cristo Jesus, que deu um testemunho perante Pôncio Pilatos, que você aqui seria Timóteo, né? Cumpra tudo quanto ele lhe mandou fazer, a fim de que ninguém ache falta alguma em você, desde agora até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí. Então o apóstolo Paulo, ele recomendou a Timóteo que Timóteo mantivesse a fé até a vinda do Senhor Jesus Cristo, até a volta do Senhor Jesus Cristo. O que acontece se eu cometer o anacronismo de pegar essa fala e transportar ela para os dias de hoje? Eu vou cometer o quê? Uma incoerência, porque eu vou ter que trazer o apóstolo Timóteo para os dias de hoje. Então fica a pergunta, cadê Timóteo nos dias de hoje? Para que isso aqui se cumpra. Vocês entendem aí, então, o problema que há em pegar
textos das Escrituras e cometer anacronismos, como a tradição religiosa faz? Vamos a mais um. Vamos pegar mais um exemplo de anacronismo. Ezequiel 38. Veja aí a profecia de Gog, né? Está sendo muito comentada nos dias de hoje. Filho do homem, profetize a Gog. Assim diz o soberano, o Senhor, naquele dia, quando o meu povo estiver vivendo em paz na sua própria terra, você logo ficará sabendo. Você sairá do seu país ao norte, acompanhado pelos exércitos de muitos povos. Haverá grandes batalhões de cavalaria e um exército numeroso, não é? As suas tropas avançarão contra Israel, atacando de repente como uma nuvem de tempestade que cobre num instante todo o céu. Então aqui você está vendo a profecia de Gog. Gog iria cercar Israel com batalhões de cavalaria. Veja só a continuação dessa profecia. Continuando. Ezequiel 38, versículo 2. Filho do homem, vire-se para o norte, para a terra de Magog. Profetize contra Gog, príncipe e general de Meseque e Tubal. Anuncie a mensagem do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Eu sou seu inimigo, Gog, príncipe e general de Meseque e Tubal. Eu dirigirei seus passos, colocarei uma argola no seu nariz e obrigarei você e seus exércitos com muitos cavalos, cavaleiros, vestidos de armaduras, levando lanças e escudos armados também de espadas, a marchar na direção que eu quero. Aonde é que Gog iria marchar? Gog não iria marchar contra Israel? Então o que acontece? Se eu cometo o anacronismo, eu estou pegando essa fala, essa profecia, estou tirando isso de um contexto histórico, né? E estou aplicando isso à realidade moderna. O que a tradição diz? A tradição diz que Gog é a Rússia. E a Rússia vai cercar Israel. Ou seja, olha só o anacronismo. Você já imaginou um soldado russo com um fuzil moderno montado a cavalo? Um soldado russo levando lança? Um soldado russo levando espada? Indo marchar em direção a Israel? Você está vendo que isso aqui não tem coerência nenhuma? Gog aqui, Rússia, nada disso, gente. Isso aqui é uma profecia que iria se cumprir naqueles dias. Quem na era moderna usa cavalo, usa lança, usa escudo, espada? Você não vê que isso aqui é o que eu chamo de anacronismo de conceito? É você aplicar uma ideia de um contexto passado, você está aplicando essa ideia a um contexto moderno. Porque no contexto moderno, você sabe que ninguém, quando vai a uma guerra, ninguém vai montado a cavalo e ninguém vai montado com cavaleiro e muito menos com espada. Vocês entendem agora o que a tradição religiosa faz para manter de pé o futurismo? É através desses anacronismos que o futurismo se sustenta. Vocês estão conseguindo entender o que a tradição cristã moderna ela faz com as escrituras? Ou seja, o futurismo ele é repleto de anacronismos. São falas, são épocas que eles pegam as escrituras, tiram o contexto, aquela fala daquela época remota, traz isso para a modernidade. É o que estão falando por aí. Que a Rússia é Gog e vai cercar Israel, mas você viu, acabou de ver na profecia, que Gog ele iria cercar Israel com espada,
cavalo, cavalaria, arco e flecha. Agora, se eu cometo o anacronismo, você vai imaginar o quê? Você vai imaginar um soldado russo com um fuzil de alta precisão montado a cavalo? Tem cabimento uma coisa dessas? Olha, o futurismo ele tem diversas vertentes. Então, ou seja, você pode ser o que você quiser. Você pode ser dispensacionalista, amilenista, pós-tribulacionista, pré-tribulacionista. Tudo isso tem como base o futurismo. Agora, quando você fala que é preterista, você se torna persona não grata. Porque de todas essas visões, o preterismo é a única visão que não tem anacronismo. Por quê? Porque o preterismo, ele pega as escrituras e coloca ela no devido local, no devido lugar, que é o quê? O passado. Por isso que a palavra chama preterismo. Preterismo quer dizer o quê? Passado. Vamos a mais um último exemplo agora. Esse exemplo é clássico. Esse aqui é o que esmaga de vez a teologia futurista. Veja aí. Mateus 24, 34. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Olha aí. A tradição religiosa pega esse versículo e vai jogando. Então todas as gerações que leem isso aqui, eles ficam imaginando o quê? Que esta geração é a geração atual. Então, ou seja, foi assim com os nossos bisavós, foi assim com os nossos avós, foi assim com os nossos pais, e está sendo assim conosco, e será assim com os nossos filhos e com os nossos netos. Isso se continuarmos debaixo desse anacronismo. Então agora vocês conseguem compreender a importância de, ao lermos as Escrituras, ler as Escrituras sem esses anacronismos? É por isso que você vê o futurismo, ele é praticamente um queijo suíço, repleto de lacunas, que os líderes religiosos não conseguem explicar. Esse versículo é um exemplo. Pergunte ao seu líder religioso qual é a geração. Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que geração ali refere-se à raça. Ou seja, essa fala de Jesus, se eu pego essa fala e transfiro para os dias de hoje, essa fala fica sendo o quê? Uma fala solta. Por quê? Porque por gerações, quantas gerações se passaram desde que Jesus falou isso? Eu não conheço nenhuma geração que dure 2000 anos. Bom, gente, então, o que eu tinha para comentar era isso. Eu espero que você tenha compreendido. Eu espero que eu tenha sido claro, coerente, certo? Se vocês gostaram do conteúdo do vídeo, se esse vídeo é digno do teu like, deixa aí o joinha. Se o conteúdo do vídeo não for digno do teu like, você já sabe qual é o ritual. Deixa o dislike, tá certo? Eu não estou aqui para agradar ninguém. Então está aí. Graça e paz a todos. Moramos em uma democracia e que prevaleça a pluralidade das ideias. Forte abraço. Eu volto em tantos outros vídeos. Tchau, tchau.